Olá! Nada melhor do que se sentir seguro em casa e também proteger todos os membros da família. Por isso, o Bocão News Summers dessa edição convidou o Major Ramon Diego, ele que é do Corpo de Bombeiros, e vai explicar um pouco pra gente, Ramon, os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente quando se tem criança em casa, em relação a incêndios, em relação a quedas, toda a prevenção para evitar esses acidentes domésticos. É um prazer tê-lo aqui. Prazer. O Corpo de Bombeiros agradece pela oportunidade. Uma matéria como essa, ela previne, educa as pessoas e evita o sinistro. Basicamente, crianças devem estar sob supervisão de adultos. Gostaríamos de frisar isso porque os pais que estejam nos assistindo, porque muitas coisas podem ser evitadas, muitos acidentes, em razão do que acontece no interior das residências. Então, as explicações que serão ministradas aqui serão de grande utilidade para o público. Em relação a incêndio, a gente tem aqui todo o material que o Major trouxe para poder explicar coisas de casa mesmo, que geralmente as pessoas usam. Então, o que é que pode ser feito aí? Quais são os perigos que esses materiais trazem? Prevenindo e minimizando os acidentes. Cada aparelho deve ser ligado a uma tomada, evitando o empilhamento, a sobrecarga da rede, evitando o efeito cacho, como nós falamos, o empilhamento, como foi dito, a sobrecarga de vários aparelhos em uma única peça. Então, evita-se o superaquecimento daquela estrutura, a sobrecarga na rede e a deflagração do princípio de incêndio. Evitar recipientes, materiais que agregam e juntam material como líquido inflamável próximo à fonte de calor, que pode também deflagrar o princípio de incêndio. Materiais combustíveis próximo à fonte de calor, como pano, papel, porque nesse período nós temos vela, objetos decorativos, cortinas, decorações, apetrechos, árvore de Natal, que por sua vez, entrando num princípio de deflagração de incêndio, num curto-circuito, ela próximo à fonte de calor e também próximo ao material combustível, como papel, pano, como foi dito, pode aumentar e deflagrar o princípio de incêndio. Paralelamente a isso, nós temos a mistura desses combustíveis no interior da residência que promove o aumento do calor, temperatura e promovendo a alimentação do fogo. Então, evitar nesses locais o acúmulo da carga de incêndio. O que eu quero explicar para o grande público? Evitar materiais diversos em um único ponto e principalmente papel e revestimentos plásticos próximo à fonte de calor. No tocante à tomada, eu queria também dar uma orientação aos pais, porque quem tem criança dentro de casa, principalmente na fase da descoberta, evitar que a tomada e esses aparelhos estejam sem o protetor. Então, hoje já é socializado o protetor de tomada para evitar que a criança, na fase da descoberta e andando, venha e coloque o dedinho nesse local. Então, criança que está nos assistindo, evitar esse tipo de comportamento. Como também ela pode pegar ao solo ou em qualquer localidade da casa, uma peça, um talher, qualquer objeto que ela tenha interesse em manipular e colocar diretamente na rede, podendo sofrer o choque elétrico. Como também está jogando no aparelho, ele conectado diretamente, sendo alimentado na rede, podendo provocar o acidente com a criança. Tanto ela acima daquela faixa de 4 a 6 anos, como também na fase da descoberta. Então, os pais monitorem essas ações, porque podem promover o acidente e a deflagração do princípio de incêndio. Então, esse T, que geralmente as pessoas chamam de T, é um perigo. Porque muitas pessoas esquecem os aparelhos ligados, colocam vários aparelhos ligados a uma única estrutura, aumentando o risco e a produção das circunstâncias que a gente já citou, que potencializam a tragédia e o acidente. Temos aqui também o seguinte: nessa época do ano é comum a soltura de fogos. Você que está nos assistindo, evitem a soltura de fogos em ambientes festivos com características de local fechado. A exemplo, clube, condomínio, locais de festa que tem aglomeração de público. Evite a soltura de fogos direcionando para o clube, porque é proibida a soltura de fogos nesses locais. Dentro de casa, como foi dito categoricamente, crianças devem estar sob supervisão de adultos. Até aqueles fogos que, para o grande público, parece ser inofensivo, o pai tem que estar próximo, os pais responsáveis. Por quê? A criança pode se assustar, ela não tem aquela percepção de risco e pode, manipulando uma ação incorreta, ela não só se queimar, como também deflagrar o princípio de incêndio. Então, ao lidar com esse tipo de material, o que é que eu vou trazer aqui para o público? Por que a gente está aqui com esse balde? Ter sempre um balde próximo ao local em uma unidade extintora. Por quê? Acontecendo a soltura inapropriada do fogo, desse fogo de artifício, ou como aconteceu o sinistro, vai ser a primeira resposta para evitar a extensão do dano e a deflagração do princípio de incêndio. Caso aconteça, vai ser inibida pela essa ação de prevenção e extinção do incêndio
por esse material. Você falou, Major Ramon Diego, em relação a esses fogos que, a princípio, as pessoas acham que não tem muito perigo. São chuvinha, eu vejo que tem chuvinha, aquelas bombas, que geralmente as crianças gostam muito. Se acontecer algum incêndio, ou um princípio de incêndio, queimadura, que é algo bem natural que aconteça, né? Principalmente nessa época, o que é que os pais devem fazer em caso de queimaduras? Na questão do incêndio, se for um princípio de incêndio, tentar debelar logo esse princípio de incêndio. Percebendo que já saiu do contexto de segurança, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193. Acontecendo a queimadura, seja com adulto ou com a criança, o que é que eu devo fazer? Avaliar o local da cena, atender a vítima, lavar o local, hidratar, tirar qualquer equipamento que esteja próximo ali impedindo o socorro, mas então prestar o primeiro atendimento à vítima, que geralmente nesses cenários, quando acontece a queimadura, a pessoa ou a vítima pode cair e ficar no local que impeça o resgate. Então, já desobstruir, promover rota de fuga e condições de acesso à vítima. E em caso de atendimento à vítima, hidratar o local, lavar o local com água em abundância, hidratar e conduzir a vítima para a unidade hospitalar. Porque é necessário que essa vítima seja atendida e seja avaliada por um médico para avaliar a extensão do que aconteceu, principalmente com relação à queimadura. Evitar comportamentos que na sociedade, o que é que o pessoal muito utiliza quando não tem essa noção de risco e comportamento? Podem utilizar medicamentos, pomadas, recipientes, materiais inapropriados para aquele tipo de procedimento, como borra de café, colocar tecidos, materiais diversos no tecido, ali quando eu falo tecido, a questão do corpo humano. Então, evitar que naquele local onde foi atingido a vítima, seja sofrida ali a lesão, tenha esse comportamento. Então, o que é necessário? O que é que o Corpo de Bombeiros orienta? O atendimento à vítima, hidratação do local, monitoramento e condução da vítima para a unidade hospitalar. Ok, outra questão também que é importante pontuar em relação a quedas, né? Quais são os cuidados que os pais ou responsáveis, quem está com a criança, devem ter quando acontece essas quedas? Certo. Queda. Um dos grandes vilões no interior de residência é a cadeira, a bancada, o banquinho e qualquer equipamento ou aparelho ou qualquer estrutura que permita à criança o acesso à janela, a bancadas, a marquises e que ele se precipite para fora da edificação. Então, eu tenho que evitar que a criança pegue esse material com fácil utilização. Então, esse material deve estar num local protegido, de observação e supervisão dos pais, para evitar que a criança manipule esse material. Como, por exemplo, vou explicar aqui, ela pode, numa postura, colocar o puff, ou o banquinho, ou a cadeira próximo à janela, subir e acessar o local. Nessa subida, ela pode se precipitar para fora da edificação, como também, no movimento errado, ela perdeu o equilíbrio e cair. Quando a criança cai ao solo, ela vem e bate com a cabeça, podendo ficar inconsciente dentro de casa. Então, puffs, cadeiras, o banco, materiais que são de fácil acesso e removíveis, as crianças podem manipular para tentar sair da edificação. Outra orientação, as crianças também vão para locais, áreas de serviço e aonde são guardados os brinquedos para tentar acessar. Então, muito cuidado, porque ao tentar acessar o armário, a área de serviço, eles querem pegar qualquer material como esse para acessar, para pegar o brinquedo. Nesse movimento incorreto, não supervisionado, ele pode vir a sofrer acidente dentro de casa. Estamos conversando com o Major Ramon Diego, do Corpo de Bombeiros, e falamos aqui sobre prevenção de acidentes domésticos, incêndios, queimaduras, como conduzir, né, um paciente que sofre, por exemplo, uma queimadura. E agora vamos falar sobre um ponto muito importante também, que é a questão da intoxicação. O que é que os pais, os responsáveis, podem fazer para poder evitar esse tipo de situação, Major? Materiais de limpeza, equipamentos diversos, devem estar trancados e no alto, fora do alcance das crianças. Porque materiais inflamáveis, tintas, recipientes e principalmente material de limpeza são associados a outros tipos de brinquedo, como também alimentação. As crianças ficam muito associadas à questão dessas cores chamativas. E pelo fácil acesso, elas podem estar manipulando e associar com relação ao formato desses recipientes e o que ela ingeriu antes. Então,
para o grande recado para o público, evitar que esse material esteja de fácil acesso, sempre retirado do alcance. Evitar deixar sacos plásticos, porque é um material que a criança pode manipular ou estar brincando com outro coleguinha ou com o irmão, colocar no rosto, sofrer asfixia e a sufocação, como também o contato com esse material, a gente não sabe aonde, como foi produzido, e promover também o sinistro, como foi dito, né? A questão da intoxicação e também promover, né, a coceira na vítima, como também qualquer sinistro diverso. A questão do tipo de material e tecido que está manipulando, o que a criança está manipulando. Como falei, materiais que foram reutilizáveis, geralmente as crianças podem colocar nesses locais, nesses recipientes, materiais diversos que podem promover também a intoxicação, como também a ingestão de alimentos, provocando outros sinistros. Então, nunca reutilizar e deixar isso bem claro. Brinquedos que parecem ser inofensivos têm que ser bem direcionados na trilogia, associando classe, risco e idade e seguir as orientações do fabricante do Inmetro, porque aparentemente pode ser um brinquedo que seja inofensivo, mas não está dentro da especificação e dentro da qualidade com relação à parte do trato e manejo com aquele público infantil. Então, ao manipular ao brinquedo, a criança pode, manipulando, colocar na boca e aí promover, como foi dito, né, sofrer essa ação direta aí da questão da ação do produto, principalmente na fase da descoberta, então evitar. E outra coisa, aonde está disposto e guardado esse material? Esse material pode estar guardado próximo a recipientes e pode haver uma mistura, a contaminação e, como foi dito, né, a interação desses produtos em um único local. Então sempre está separando e evitar principalmente o saco próximo a esses locais. Em relação também, Major, essa época do ano, sabe que as crianças gostam muito de brincar de pipa, que é uma brincadeira, né, bem tradicional. Qual é a orientação que tem que ter? Crianças devem estar sempre sob supervisão de adultos. No manejo com relação ao material, os pais devem estar sempre observando para evitar acidente, porque pode promover o corte, como já foi dito, né, com relação à grande lesão, e que as crianças não soltem esse material próximo às linhas de energias vivas, né, como foi dito, perto de fiação e próximas às linhas vivas, porque corre o risco aí do acidente, como a gente sempre vê nas cenas, e a questão da socialização das tragédias. Então os pais devem estar sempre sob supervisão, supervisionando a criança, e eles têm sempre fora do risco, principalmente no período de férias, porque está todo mundo brincando, todo mundo ali se divertindo, e a percepção deve ser sempre ali seguida, né, a risco. Então esses pontos cruciais com relação à prevenção de sinistros. Bola de gude, carrinho, bexigas, brinquedos que parecem inofensivos, mas não são. Aqui temos vários. E quais os perigos que esses brinquedos podem levar? Ou seja, primeiramente, os pais, como foi dito, crianças devem estar sob supervisão de adultos. Brinquedos devem estar associando classe, risco, idade, orientações do fabricante e selo do Inmetro. Já fica bem claro. Então, crianças, elas costumam estar no universo dos brinquedos que são apropriados àquela classe. Elas adoram brinquedos chamativos, brinquedos que chamam a atenção. Então, evitar que esses brinquedos estejam dispostos em locais com características de zonas alagadas, como piscina, banheiro, deck e etc., como também partes altas, porque as crianças podem ir para esse local e se precipitar indo atrás dos brinquedos. Dentro do aspecto de cada um desses aqui. Por quê? Os brinquedos, ao serem manipulados, eles podem, pelo fácil acesso, a criança colocar diretamente na via oral, na boca ou então na via aérea, impedindo a passagem do ar, promovendo a asfixia. Como também esse material ser colocado na boca, promovendo uma lesão também em outra parte. E promovendo a não passagem do ar, como a gente vai falar sobre asfixia e sufocação. Alguns detalhes que é bom o pessoal de casa estar nos assistindo. Um material desse pode soltar e ficar próximo ao solo. A criança que está na fase da descoberta pode colocar na boca. Manipulando-se na boca pode vir a acontecer o acidente e a tragédia. Então, a bola de gude, que ele pode colocar na boca, como também pode escorregar nesse objeto, nesse brinquedo. A questão de talheres e outros equipamentos, apetrechos e acessórios do utensílio doméstico que podem vir se quebrar e, numa ação errada da criança, pode promover o corte e a lesão. Esses brinquedos chamativos as crianças adoram, então, como foi dito, evitar que esses brinquedos estejam dispostos em áreas de risco e sempre sendo observado. Carrinhos que tenham peças pequenas, quando seja disposto no local e guardado pelos pais, que os pais sempre verifiquem o estado desses brinquedos, porque é necessário que seja avaliado se está em sua
condição ideal, porque ele tem que avaliar, olha, soltou uma peça, cadê essa peça? Essa peça pode estar embaixo da cama, no banheiro, no corredor, e a criança, na fase da descoberta, pode, andando ou brincando com o irmão maior, pegar esse material e colocar na boca, essa peça do brinquedo. Pais e responsáveis, sempre que não possível já hoje, colocar na mesa o protetor de quina, que é chamado também o protetor de quinas vivas, então para evitar uma lesão na criança, evitar equipamentos e acessórios do tipo cortante, então serras, facas e objetos, porque a criança pode manipular e promover a lesão. Cuidado com recipientes e caixinhas, porque aparentemente isso aqui era uma caixa, só que a criança pega e manipula colocando outros produtos e coloca dentro do seu universo de brinquedos. Evitar, a criançada que está nos assistindo, evitar correr com esse material, porque ao correr ele pode se lesionar, esse material ser fixado, né, nesses locais, como também atingir diretamente pele, lesão de vias aéreas, na área da face, trauma e olhos, nariz e boca. Então esse material sempre evitar. Com relação à bexiga, muito cuidado, porque as crianças no ambiente festivo estão ali brincando, os pais estão sempre se preocupando em observar a festa, etc. E pode haver também a explosão desse balão, dessa bexiga. Então, tanto no enchimento como num pedaço que sobra, que está ali disposto ao solo, o que é que pode acontecer? A criança manipular e colocar na boca e esse material fica preso na boquinha da criança, ali na boca da criança, nas vias aéreas, e não promover a passagem e o fluxo de ar, promovendo aí a asfixia. Pode acontecer também um incidente onde ele manipulando, vem a estourar, ele vai lá, pega esse material e coloca na boca. Então, mesmo em áreas festivas, o que eu quero para ser bem didático? Que os pais sempre monitorem as ações. Acontecendo, manda alguém, já pede alguém ali para fazer a limpeza e tirar os restos dessa explosão, do balão. Então, crianças, evitem fazer o enchimento desse material, que os pais estejam sempre monitorando e utilizem a máquina para enchimento, porque ao estar manipulando já está diretamente na boca. Então, é essencial que o pessoal sempre observe a questão da bexiga quando a criança esteja nessa fase ali da brincadeira, no ambiente festivo e em zonas de lazer, ok? Aparentemente é um brinquedo inofensivo, um pega-vareta, mas numa ação incorreta, ou então se a criança não estiver observando, pode brincar, cair por cima desse material, como também ser fixado próximo à pele. Então, quando a criança estiver brincando, né, estiver exercendo suas atividades ali de brincadeira, na escola, na questão aonde esteja brincando, que esteja sempre um adulto orientando como deve ser utilizado esses brinquedos, porque aparentemente são brinquedos, mas se a gente não estiver educando as crianças, como o programa está fazendo, pode acontecer um incidente. Cordões, correntes, acima de 15 centímetros. Qual é o risco? A criança manipulando dentro de casa, como foi dito com saco plástico, ela pode colocar no membro, como também colocar em volta do pescoço, esse material, como foi dito aqui, começar a manipular e vai torcendo esse cordão, então ele acima de 15 centímetros, ele pode mover a asfixia da vítima. Essa vítima cai inconsciente e ninguém perceber. Então, pais, nunca deixem ferramentas e cordões acima de 15 centímetros próximo à área de criança, porque elas, manipulando os brinquedos, podem manipular e vir sofrer o sinistro com relação ao uso desse material. São dicas importantes, Major, porque cerca de 6.000 crianças morrem por ano no Brasil por conta de acidentes domésticos. Então, essas dicas a gente acaba prevenindo dessas situações. Agora, estamos no verão, e verão, sabe que banho de piscina, cachoeira, rio, férias, é o que mais os pais fazem, né, como um lazer mesmo para as crianças. Então, como é que a gente pode se prevenir de afogamentos e de acidentes até em casa mesmo, nas piscinas pequenas ou nas maiores? O que é que pode ser feito? Novamente, crianças devem estar sob supervisão de adultos. Boia central. Tanto a boia central como as boias de braço. Elas não são sinônimos totalmente de segurança. Os pais devem estar supervisionando, porque a criança, ao estar utilizando, ela pode descer e perder a flutuabilidade e ficar submersa. Como também esse material pode vir a soltar do braço da criancinha. Então, mesmo colocando a boia, o pai, o responsável,
as pessoas que estão no local devem estar sempre supervisionando. Então, esse material, mesmo fixado próximo à vítima, tem que estar sempre supervisionado, porque ele pode também vir sofrer uma avaria e murchar, e a criança perder ali a linha de flutabilidade e submergir. Com relação na parte de dentro de casa, um dos grandes vilões é o quê? O balde. Queria que você me passasse aí, por favor, a questão do balde. Por quê? A título de prevenção nossa, os acidentes no interior de residência. Como é que o balde deve ser guardado no interior da residência? No alto e nessa posição, tanto que é o nosso aviso. O balde deve estar emborcado. Por quê? A criança, nessa fase da brincadeira descoberta, ela pega todo esse material, leva para uma área alagada, abre o chuveiro, começa a brincar, começa a manipular essas brincadeiras, utiliza e começa a manipular. Ela pode cair com a face voltada para o líquido e não conseguir, pela compreensão física, pela posição que ela está, ela não conseguir retornar e se afogar no próprio balde, como também na banheira, ou, em alguns casos, no interior desse, na própria vaso sanitário. Então, hoje já é socializado a questão das presilhas e as tampas para fazer a fixação desse material. Quando tiver criança dentro de casa, sempre está monitorando o que ela esteja fazendo, porque a criança também ela pode se refugiar nessa área e trancar. Então, os pais devem estar sempre supervisionando o comportamento das crianças. Nessa condição, a banheira. Isso para a mamãe, né, que está lá agora, né, nessa fase, né, dando banho na criança, está sempre ali naquela fase, né, ensinando como é que, até para alguém está dando o banho, evitar, como foi aquela questão, ter uma linha d'água muito extensa, né, porque quando eu tenho muita água, a mãe, não percebendo, a própria criança, ela pode ficar com a face voltada para o líquido, nessa estrutura, e não conseguir retornar. Então, já tem isso socializado na banheira, né? Então a lâmina d'água tem que ter um limite, que é assim ali entre os 15 centímetros, porque acima disso aí a criança até manipulando ali os brinquedos, ela pode ficar com a face voltada para o líquido e não retornar, e a mãe não perceber. E quando perceber já acontecer o afogamento. Então, mesmo com esse material, que é importante observar o comportamento da criança, não encher totalmente, avaliar também a temperatura dessa água quando for dar o banho, né? Então também serve a dica canção do banho para evitar também a queimadura da pele, etc. Então está sempre testando, então com essa posição, então com o dorso da mão, testando ali a questão da temperatura e não deixar também outros tipos de brinquedos próximos, porque a criança, a tentar pegar esses brinquedos para manipular, ela pode fazer um movimento inapropriado e também, a depender onde esteja essa banheira, que a gente tem que avaliar os riscos, pode vir a sofrer e emborcar, né, esse material. Então sempre num local com fixação, seguro e que a mãe e o responsável esteja visualizando o comportamento da criança na banheira. Bom, então agora vamos falar um pouco dos adultos, né? Nessa época de final de ano, início de ano, as pessoas geralmente estão de férias ou aproveitam os festejos para poder viajar. Enfim, o que é que deve ficar atento na hora de pegar a estrada nessa época do ano? Os adultos, primeiramente, seguir as orientações de segurança pública pertinentes ao uso da rodovia, as orientações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária, no tocante ao trânsito nas localidades e nas rodovias, realizar as manutenções preventivas do veículo, as manutenções que são aquelas pertinentes a viagens, que são as revisões, estar atento para as sinalizações e, em cada localidade, prestar atenção na sinalização, evitar ultrapassagem local inapropriado e não utilizar álcool nesse período, nessas localidades, porque álcool não combina com a direção. Bom, e lembrando que o número do Corpo de Bombeiros é o 193. Major Ramon Diego, muito obrigado por ter vindo aqui e dar essas explicações pra gente. O comando do Corpo de Bombeiros agradece pela oportunidade. Momentos como esse potencializam o salvamento de vítimas e a prevenção de sinistros. Brinque com segurança e crianças devem estar sob supervisão de adultos. Bombeiro! Agradecer também ao soldado Itamar, que ajudou a gente aqui, toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui da Bahia. Muito obrigada. O Bocão News Summer fica por aqui, a gente volta em mais uma edição.